Vamos lá, para a gente poder meditar um pouco na palavra e escutar o que Deus tem para falar, escutar o que Ele tem para nos transmitir nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. E enquanto você abre sua Bíblia, eu vou falando sobre esta noite. Eu pensei sobre este culto durante o dia e eu tive várias coisas que eu fiz hoje. E a gente fez muitas coisas hoje, eu e minha família. E eu pensando a respeito do culto de hoje, e só vinha uma palavra na minha cabeça. Só vinha algo na minha cabeça dizendo: desistir não é opção. Sobre desistência. E uma vez eu já ministrei sobre isso, mas isso vinha muito forte: desistir, não posso desistir, não é hora de desistir. E eu comecei a pensar sobre desistência. E desistir, muitas pessoas dizem que desistir não é uma opção, e eu quero te dizer que desistir é sim uma opção, mas ela não pode ser a nossa opção. Você entende a diferença? Desistir, existe a opção de desistir, mas ela não pode ser a nossa opção. Para aquele que confia no Senhor, para aquele que crê no Senhor, para aquele que busca o Senhor, para aquele que coloca a sua fé no Senhor, desistir não é uma opção. Desistir não é o momento, não é a escolha certa. Desistir não é para nós. Nós somos aqueles que avançam. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Então nós somos aqueles que avançam, nós somos aqueles que seguimos adiante, aqueles que vão chegar. E eu não sei quem entrou aqui pensando em desistir. Eu não sei se você entrou nesta noite aqui pensando em desistir de algo. Satanás tem bombardeado muitas mentes a respeito da vida, e muitas pessoas têm desistido da vida. Nós temos vivido um alto índice de desistência, de suicídio, e eu não sei se alguém entrou aqui nessa noite pensando em terminar com a sua vida, mas eu quero te dizer nessa noite: desistir não é a sua opção, cara. Desistir não é a sua opção. Tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, se mantém firme, porque Deus tem algo maior para você. E eu pedi para você abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, e nós vamos ler a história de uma família. Uma família onde uma mulher tinha tudo para desistir, cara, mas ela se manteve firme. Versículo 1 do capítulo 1 diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha uma série de indicações de quem ele era, da família dele. Eucana tinha duas esposas, e nós precisamos entender isso. A primeira chamava Ana, e a segunda Penina, e Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um de seus filhos e filhas. Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que você não está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração, se me deres um filho, eu lhe dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor,
Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele, largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E o seu rosto já não estava triste. Vamos até aí. Nós estamos lendo aqui uma passagem, uma história muito linda, uma história marcante no contexto da Bíblia. E nós estamos falando aqui de uma família, nós precisamos entender esse contexto dessa família. Antigamente era comum um homem ter mais de uma mulher. Então aqui tem Eucana e suas duas esposas, Ana e Penina. Uma era a esposa número 1, a outra era a esposa número 2, e a esposa número 1 era a esposa que ele amava, mas ela não podia ter filhos, ela era estéril. Porém Penina, a esposa número 2, era uma esposa fértil e tinha filhos e filhas. Entenda que filhos e filhas, isso é muito importante no contexto da história, porque era uma sociedade, uma civilização onde o homem tinha muita expressão, ele era, podemos dizer, uma sociedade machista, onde o homem era o principal. Então, se a mulher só dava filhas, ela também era colocada um pouco de lado, porque o esquema era ter filhos. E a palavra de Deus nos relata que Penina não tinha simplesmente filhas, mas ela tinha filhos. Então, Eucana era um cara que já tinha o seu primogênito, aquele que ia seguir adiante, aquele que ia ter a sequência da sua família. Tudo estava atrelado a Penina, e Ana sofria muito com isso. Sabe, Ana já sofria como mulher por ser estéril, porque toda mulher, 90%, vamos dizer assim, hoje, né? Nós vivemos uma sociedade um pouco diferente, 90% das mulheres querem ser mãe, querem ter filhos. Então, não era diferente com Ana. Eu acho que independente dela pensar em um herdeiro para o seu marido, ela pensava primeiro que ela queria ter um filho. Ela queria poder gerar, e isso frustrava muito ela, por ela ter essa questão, ter este problema, ter essa luta com ela. E eu quero começar falando aqui para você, eu não sei o que você está querendo gerar, e você não está conseguindo gerar. Nessa noite Deus está liberando o seu ventre no nome de Jesus. Nessa noite Deus está levantando sobre você um novo do Senhor em nome de Jesus. Nessa noite Ele vai começar a gerar em você coisas novas, sonhos novos. Vai começar a gerar em você planos novos. Vai começar a gerar em você novos filhos no nome de Jesus. Tudo que está travado sobre a sua vida hoje vai ser destravado no nome de Jesus. Mas para isso você precisa ter uma ação. Porque Ana só teve o seu pedido realizado porque ela teve uma ação. Mas aqui o texto nos conta que todos os anos Eucana, ele subia à cidade de Siló para adorar o Senhor. Então ele era um homem religioso, um homem que buscava a Deus, um homem que cumpria com os rituais, e ele fazia isso com primazia, ele fazia isso à luz da palavra, ele seguia as ordens de Deus, o Deus dos exércitos. Então ele era um cara religioso, um cara firme, né, quando a gente fala religioso, traz um peso muito grande, mas naquele momento nós temos que entender o contexto. Jesus ainda não tinha vindo, o Espírito Santo ainda não tinha vindo, eles viviam sim uma questão religiosa. Então eles iam ao templo adorar ao Senhor, eles iam ao templo ainda buscar, porque a presença do Senhor só estava no templo. Então o homem religioso era um homem top, é o homem que buscava o Senhor, é um homem que andava segundo a retidão do Senhor. E Eucana não era diferente, ele era um cara que buscava o Senhor, que buscava a direção de Deus para a vida dele e para a família dele. Ele cumpria com o ritual, ele levava o cordeiro para matar o cordeiro como sacrifício da sua família, para pedir perdão dos seus pecados. Ele fazia conforme o ritual, e ele entregava as porções
porque ele, como homem, ele tinha que entregar as porções para sua família. E o texto nos conta que ele entregava as porções para Penina e para os seus filhos, mas para Ana, ele sempre dava uma porção especial, porque ele a amava. Eucana amava a Ana, e ele entregava a ela uma porção especial. Ele tentava suprir uma lacuna na vida dela, ele tentava suprir aquilo que amargurava o coração dela, porque ele sabia das dores dela, ele sabia dos lamentos dela, e talvez você tenha recebido uma porção especial de alguém para tentar suprir a tua necessidade, suprir a tua dor, mas nessa noite Deus quer transformar. Deus não quer mais que você receba porções, mas Ele quer te dar a porção dEle, Ele quer te entregar a porção dEle, a porção dos céus para a sua vida, a de nova direção para a sua vida hoje. Ele quer te entregar, não quer simplesmente porções. Eu sei que tem pessoas que estão ao seu lado, que Deus colocou do seu lado para tentar suprir a sua necessidade, para tentar falar: calma, vamos lá, calma, eu estou aqui contigo. Assim como Eucana estava ali com Ana, mas isso não era o suficiente para suprir a angústia do coração dela. E talvez você está passando por uma questão aí que a sua angústia tem muita gente, muitas pessoas, tem muitas coisas tentando te suprir, não tem te suprido, mas hoje o Senhor vai suprir as tuas angústias, suprir as tuas necessidades, no nome de Jesus. Ana enfrentava a provocação de Penina, diz aqui no versículo 6, e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Não sei se você tem passado por um momento de humilhação, mas hoje é o seu momento de exaltação no nome de Jesus. Hoje Deus começa a transformar a sua sorte no nome de Jesus. Assim como Ana enfrentava a humilhação, hoje o Senhor quer dizer para você que a sua humilhação acabou hoje no nome de Jesus. Que Ele vai transformar a sua vida nesta noite no nome de Jesus. Que Ele vai te entregar um novo nesta noite no nome de Jesus. Eucana tenta suprir toda essa necessidade, dizendo a ela que ele era melhor do que uma série de filhos, do que 10 filhos, e isso não era suficiente. Não é suficiente para nós. Tudo que é humano não vai ser suficiente perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Tudo que o homem tentar suprir não vai ser suficiente, porque a nossa angústia, o nosso coração, eles precisam do Senhor, e Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas aflições, Ele conhece os teus medos, Ele conhece aquilo que está ocupando um espaço aí no teu coração, e Ele conhece os desejos do teu coração. Tem um texto que eu gosto muito, eu sempre cito esse texto, que está em Jeremias 29:11, que diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. E é muito lindo esse texto, porque a gente fala: pô, o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de mim, eles são pensamentos de paz e não de mal, Ele vai me dar uma coisa boa. Mas o texto termina dizendo: para lhe dar o fim que você deseja, é para conceder aquilo que você deseja. Então o Senhor, Ele quer alinhar os desejos do teu coração com os desejos do coração dEle, mas para isso nós temos que estar alinhados com o Senhor. Para que Ele possa alinhar os desejos dEle conosco, nós precisamos primeiro nos alinhar. Eu acho lindo isso na palavra de Deus, porque tudo que eu vejo na palavra de Deus tem uma ação humana, para depois ter ação sobrenatural. Tudo parte de uma ação humana. Isso eu vejo o respeito de Deus, da criação que Ele deu para nós. A palavra de Deus diz que no princípio o homem era livre, e ele fazia as suas escolhas, e o homem continua fazendo as suas escolhas. Mas se nós escolhemos coisas erradas, nós vamos ter finais errados. Mas se nós buscarmos a direção do Senhor, e nós tomarmos as nossas atitudes alinhadas, ou buscando agradar o coração de Deus, buscando agradar aquilo que Ele tem, nós vamos ser abençoados. Assim foi com Davi, assim foi com Daniel, assim foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim foi com Ana. Olha quantos personagens da palavra de Deus que tomaram as suas atitudes, tomaram as suas ações humanas, para que depois viesse a ação sobrenatural. Nós estamos falando de Ana, e Ana vai, em uma dessas vezes que Ana vai ao templo, a palavra de Deus não nos diz quantas vezes, quantos anos ela passou por esta angústia, e pensa, não é dias, não são momentos, não são segundos ou minutos, são anos.
É anual que elas vão ao templo entregar, e todo ano ela vai e ela sofre e ela enfrenta a humilhação. E essa humilhação não é só naquele dia, devia ser o ano todo. O ano todo Penina humilhando ela, o ano todo Penina zombando da cara dela, o ano todo Penina questionando ela, e ela passando por esse momento na vida dela. Mas uma certa vez, um certo momento, um dia, e esse dia pode ser hoje na sua vida. Diz aqui no versículo 9: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou, e o sacerdote Eli estava sentado ali na entrada do templo olhando, mas Ana estava muito angustiada e chorava, e ela foi falar com o Senhor. Então, o que ela fez? Ela fez um voto com o Senhor: Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Perceba que Ana, ela teve uma atitude. Talvez Ana já tivesse pedido ao Senhor muitas vezes. Talvez Ana já tivesse falado com o Senhor por muito tempo. Será que o Senhor não conhecia o coração de Ana? Será que ele não conhecia a angústia de Ana? Aquele que sonda os nossos corações, aquele que sonda o nosso pensamento, aquele que nos formou, será que ele não conhecia o que Ana passava? E aí agora eu pergunto para você: será que ele não conhece o que você está passando? Será que ele não conhece as suas aflições? Será que ele não conhece as suas questões? Será que ele não conhece? Ele conhece todas as coisas, ele conhece você. Mas para ele tomar uma atitude, para que ele possa transformar o lamento de Ana em festa, ele precisa que Ana alinhe o coração dela ao que o propósito dele. E o que ele quer nessa noite? Que nós possamos alinhar os nossos corações, alinhar os nossos desejos, alinhar aquilo que está nos incomodando ao coração do Senhor. De que maneira? Entregando para Ele e dando liberdade para que Ele possa agir em nosso favor, agir no teu lugar. Ana disse: eu quero um filho. E ele falou: tá bom. Mas ela fez um voto ao Senhor: se tu me deres um filho, eu devolvo esse filho ao Senhor. Eu levo esse filho ao templo e ele vai ser um servo do Senhor. E aí Deus falou: opa, é isso. Era isso que eu precisava. Eu precisava que você alinhasse o seu desejo ao meu coração. Percebe que Ana devia ter clamado muitas vezes ao Senhor, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez Ana falou: Deus, eu quero muito um filho, e se o Senhor atender o meu desejo, eu devolvo o meu filho ao Senhor. E Deus falou: é isso que eu preciso, é isso que ele precisa de uma atitude nossa. Ele precisa que nessa noite você destrave aquilo que está impedindo o Senhor. E o que está muitas vezes travando? É o seu desejo, talvez está travando é o seu achismo, talvez o que está travando é aquilo que você pensa, da forma como você pensa. Hoje eu estava fazendo um monte de coisa lá com o Tiago teve uma confraternização lá da capoeira dele e tudo mais, uma série de coisas que a gente estava fazendo, mas em todos os momentos que eu ia falar alguma coisa com ele, ele falou: não, mas eu tenho a minha opinião. E aí ele queria dar a opinião dele. E eu comecei a ficar nervoso com isso, cara. Até uma hora que eu falei: mano, você vai ser disciplinado em casa por causa das suas opiniões, que não é hora de você dar a sua opinião, é hora de você obedecer. E aí Deus começou a falar comigo: não desista do seu filho. Eu falei: não vou desistir. Aí a gente chegou em casa, eu fui conversar com ele, falei: filho, não há problema você ter sua opinião, não há problema, mas tem momentos que a sua opinião tem que estar depois da obediência. Muitas vezes a nossa opinião para o Senhor tem que estar depois da nossa obediência. Nós precisamos obedecer primeiro. Eu estava falando com ele e ele falou: não, mas eu quero fazer isso. Eu falei: não, mas obedece primeiro, depois você faz. Não, eu vou fazer isso, vou fazer minha opinião primeiro. E eu falava: não, você vai me obedecer primeiro. E o Senhor falava comigo: filho, obedece primeiro, para depois você pôr a sua opinião. Muitas vezes nós estamos dando a nossa opinião, nós queremos falar para o Senhor da forma como Ele vai fazer, a forma como Ele vai agir, a forma como Ele vai orquestrar as coisas nas nossas vidas, a forma como Ele vai dirigir o nosso passo. Eu sei que se Deus não fizer dessa forma, Ele vai fazer dessa forma. Então
eu vou esperar tal forma, porque se ele não agir desse jeito, ele vai agir daquele jeito, e quando você coloca a sua lógica humana, você atrapalha o Senhor. Mas nessa noite ele está falando, entrega para mim, deixa que eu tome conta, deixa que eu faça. Entrega e fala assim, Deus, eu não tenho mais solução para isso, eu não tenho mais saída, as minhas ideias se esgotaram. E a partir do momento que você liberar para o Senhor agir, para que Ele faça o dele, para que Ele faça o novo sobre a sua vida, assim como Ele fez com Ana, Ele vai fazer com você no nome de Jesus. Ela estava ali falando com o Senhor, e o sacerdote estava ali olhando, e ele vê aquela mulher, depois de comer e beber, ele vê aquela mulher ali, de um jeito que ele entende que ela está bêbada. E talvez as pessoas vão te olhar, muitas vezes, achando que você está bêbado. Não se apegue, não se prenda com aquilo que as pessoas estão falando ou pensando ao seu respeito. Busque a direção do Senhor. Ana, em nenhum momento ela se deixou levar pela opinião do profeta, mas ela simplesmente falou para o profeta, profeta, eu estou falando com Deus, eu estou rasgando o meu coração na presença do Senhor, eu estou lançando sobre ele. E aí a palavra do profeta vem para ela assim, então, se você fez isso, nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel conceda o que você pediu. E acho lindo isso, porque o profeta simplesmente, ele liberou uma palavra. Ele simplesmente disse que o Senhor conceda aquilo que você está pedindo. Aconteceu algo na vida de Ana, naquele momento. Ana teve um filho naquele momento. Ana, o ventre dela já gerou um filho. Não, ela simplesmente recebeu uma palavra de um profeta. Ela simplesmente recebeu e tomou posse daquilo que ela precisava e daquilo que o profeta declarou sobre a vida dela. Nessa noite eu, como profeta, eu estou dizendo para você, Deus vai destravar a sua vida nesta noite no nome de Jesus. Como profeta eu digo para você, vá em paz, o Senhor está contigo, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, confia no Senhor, Ele tem algo maior para você, entregue, deixe de pôr a sua opinião, e receba a direção do Senhor nessa noite, e Ele vai fazer nova todas as coisas na sua vida, no nome de Jesus. Eu tive uma experiência recentemente com uma pessoa, e eu falava isso para ela, e essa pessoa falava assim para mim, eu não tenho mais jeito, não dá mais, e tudo acabou, e eu falava para ela, fica firme, fica tranquila, vai dar certo, calma, entrega ao Senhor. E um dia eu falei com ela, no dia seguinte, quando nós nos encontramos, ela estava com outra cara, ela estava com outro sorriso, ela tinha um outro semblante. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu simplesmente decidi entregar para o Senhor. Eu simplesmente decidi falar, Deus, faz da tua maneira. E foi muito louco o processo dela, porque ela recebe a bênção dela, ela recebe o milagre dela de uma forma totalmente diferente do que ela pensou, totalmente diferente do que ela imaginou, totalmente diferente dos planos humanos, mas Deus vem e Ele vem com o melhor da terra para ela. E ela vive o sobrenatural e ela pode ver que a glória do Senhor está sobre a vida dela, porque ela deixou com que o Senhor tomasse conta. E eu estou dizendo para você nessa noite, entrega, deixe suas opiniões de lado, deixe o seu achismo de lado, entrega para o Senhor nessa noite aquilo que está no teu coração. Talvez você não tenha algo hoje no seu coração, mas Deus está te entregando uma palavra e uma direção. No momento que você tiver uma aflição, no momento que você tiver uma angústia, no momento que você tiver algo no seu coração, deixe as suas opiniões de lado e receba a opinião do Senhor, receba a direção do Senhor para a sua vida, porque Ele vai fazer nova todas as coisas. E o versículo 18 eu acho lindo, porque ela diz assim, muito obrigado. Então Ana voltou e começou a alimentar-se, e o seu rosto já não estava triste, ela simplesmente recebeu uma palavra do profeta, e ela voltou a comer, e ela voltou a celebrar, coisa que ela não fazia há anos. Talvez você tenha atitudes ou coisas que você não tem celebrado, que você não tem buscado ao Senhor, que você não tem regozijado, e nessa noite Deus está liberando na sua vida, e você vai voltar hoje para casa celebrando ao Senhor. Talvez o seu sorriso tenha saído do seu rosto por causa que a angústia tomou conta do seu coração, mas nessa noite Deus
quer transformar a sua angústia em festa. Ele está transformando o seu lamento em alegria. Ele está transformando as suas lágrimas em festa, em celebração no nome de Jesus. E hoje você vai voltar para sua casa celebrando ao Senhor, porque Ele tem cuidado de ti no nome de Jesus. Feche os teus olhos, abaixe tua cabeça. Assim como Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste, eu quero que você volte nessa noite para sua casa, com o seu rosto em festa, em celebração, porque Ele tem cuidado de ti, Ele tem feito maravilhas. Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, confia no Senhor, deixa as suas opiniões de lado e entregue aquilo que você está tomando controle. Toma uma atitude hoje de falar: Deus, eu te entrego essa área da minha vida, eu te entrego essa questão da minha vida, eu te entrego tudo. Talvez você nunca deixou com que o Senhor tomasse conta do seu coração, e nessa noite Deus está falando contigo. Se Deus falou ao seu coração e se você tem algo a apresentar ao Senhor, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar para juntos a gente possa orar. Se Deus falou com algo aí no teu coração para você entregar ao Senhor, se você tem algo a apresentar ao Senhor, se você tem algum medo a apresentar ao Senhor, se você tem alguma aflição para apresentar ao Senhor, se você tem alguma amargura, apresenta ao Senhor. Se você tem algo a ser gerado aí, apresenta ao Senhor. Qual é o teu desejo? O que você está buscando do Senhor? Fala com Ele. Agora eu queria que você fechasse os teus olhos e você falasse com o Senhor. Cara, não é uma mensagem positiva, não é uma mensagem de coaching, de não, isso aqui é a ação do Espírito Santo de Deus. Desistir não é opção, cara. Desistir não é opção. Nenhuma luta é maior do que a glória do Senhor na manhã, no nome de Jesus. Entrega ao Senhor os teus caminhos, entrega a Ele os teus pensamentos, entrega a Ele para que Ele possa tomar conta da tua vida no nome de Jesus. A coisa mais bonita é a dependência do homem do Senhor. Aquele que depende, daquele que entrega o seu coração, aquele que busca a direção. Significa que você não tem o que fazer, não significa que você tem algo mais a recorrer. Onde todo mundo se perde, você tem o Senhor dos exércitos, você tem o seu Criador para tomar conta da sua vida, para te dirigir. Fala com Ele agora, apresenta a tua vida no altar do Senhor, fala: Deus, como Ana, eu quero rasgar o meu coração na tua presença, eu quero falar contigo a respeito desta questão, eu quero falar a respeito desse sentimento, eu quero falar a respeito deste sonho, eu quero falar a respeito da minha família. Talvez você tenha enfermidade, talvez você, na sua casa tem alguém muito enfermo e você quer apresentar essa vida e falar: Deus, vem com a saúde sobre a vida do meu pai, da minha mãe, vem com a tua saúde, vem com o teu renovo sobre a vida do meu irmão. Não sei se existe no seu lar pessoas presas a vícios, e isso tem acabado com a sua casa. Você tem vivido num lar muito turbulento, você não sabe a forma de que maneira você vai chegar em casa hoje, você vai encontrar a sua casa. Talvez pessoas, pais, filhos, irmãos, não sei, tem quebrado tudo em casa, você tem vivido situações muito difíceis. Apresenta ao Senhor agora, fala com Ele, fala: Deus, é nesse contexto que eu estou vivendo, mas nessa noite o Senhor disse que o Senhor vai transformar, o Senhor vai fazer nova todas as coisas. O Senhor vai fazer nova todas as coisas quando eu te busco, quando eu entrego o meu coração. E assim como Ana teve o milagre dela, eu quero sair dessa noite com o meu milagre aqui. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, na presença do Alfa e do Ômega, do início e do fim, na presença daquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Pai, nós estamos aqui e nós recebemos essa palavra sobre Ana. Assim como Ana entregou no teu altar e alinhou o desejo do coração dela ao teu coração, nós queremos alinhar, Pai, os nossos desejos, os nossos sonhos, alinhar as nossas questões ao teu coração no nome de Jesus. Pai, nós queremos te entregar e dizer que tu tens liberdade na nossa vida, tu tens liberdade de transformar, tu tens liberdade de mudar, tu tens liberdade de alterar, tu tens liberdade, Pai, de
mudar as coisas de lugar, nós queremos te dar liberdade, assim como Ana te deu liberdade para ter um filho e devolvê-lo ao Senhor. O maior sonho dela era ter um filho, mas não para ela. Ela queria ter um filho para entregar na casa do Senhor, na casa do Deus dos exércitos. Assim nós queremos entregar os nossos sonhos no teu altar e queremos que os nossos sonhos venham para resplandecer a tua glória. Nós queremos que os nossos sonhos venham para engrandecer o teu nome. Nós queremos que os nossos desejos venham para exaltar o teu nome. Tudo que é humano, tudo que é para a glória humana, que caia por terra, Pai, no nome de Jesus. Pai, que tudo que nós possamos ter, possamos pedir, possa ser para glorificar, para exaltar o teu nome, para engrandecer o teu nome, para que as pessoas possam ver a diferença nas nossas vidas daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. Que nossos desejos possam ser para engrandecer o teu nome, para exaltar o teu nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.